Era uma manhã ensolarada na Terra quando o embaixador alienígena Zorlak recebeu a missão de viajar para esse planeta negligenciado. Ele já havia visitado muitos mundos e era um diplomata de alto escalão nos círculos mais refinados do universo, conhecido por sua graça e habilidade em resolver conflitos. No entanto, quando recebeu a notícia de que sua próxima missão o levaria à Terra, não pôde deixar de gemer. A Terra. Com os humanos, ele balançou a cabeça irritado enquanto folheava a missão. A Terra sempre fora para ele um exemplo simbólico de civilizações primitivas e caóticas, que só aguardavam o progresso que receberiam de culturas muito mais avançadas. Zorlak estava certo de que essa missão tinha como único objetivo manter a paz intergaláctica, até descobrir que o verdadeiro propósito da missão era avaliar os humanos e decidir se estavam prontos para se juntar à Aliança Galáctica. Ridículo, pensou. Eles nunca conseguiram acabar com suas guerras, e agora eu devo ajudá-los a se integrar em uma comunidade galáctica maior. Ele suspirou enquanto sua nave espacial atravessava a atmosfera da Terra. Mal tocou o solo. Zorlak foi recebido por um grupo de terráqueos animados. Essas pessoas, com seus sorrisos nervosos e perguntas aparentemente inabaláveis, o colocaram imediatamente em um estado de maior inquietação. Entre eles estava uma mulher, que foi apresentada como a líder do grupo. Seu nome era Lena, uma política carismática determinada a trazer o Tratado Intergaláctico para a Terra. Seus olhos brilhavam em um azul intenso, e embora Zorlak não soubesse nada sobre a cultura humana, ele sentiu imediatamente que ela não estava ali apenas por ambições políticas. Lena conduziu Zorlak pelas ruas de Nova York, mostrando-lhe os monumentais edifícios e explicando, com uma mistura de orgulho e preocupação, os problemas da humanidade. Zorlak estava menos interessado nas suas explicações e mais na maneira como ela conduzia seus movimentos. Sua energia era contagiante, sua presença natural forte. E ele se pegou buscando sua proximidade, mesmo que fosse desconfortável admitir isso. Que mundo estranho, pensou. Esses humanos são ao mesmo tempo caóticos, de algum modo fascinantes. Nos dias seguintes, Zorlak passou mais tempo com Lena do que inicialmente planejava. Suas conversas frequentemente giravam em torno das estranhas tradições humanas e das reações imprevisíveis delas aos problemas cósmicos, mas havia algo nela que atraía Zorlak repetidamente. Seu jeito atrevido, combinado com um charme inexplicável, fazia sua compostura vacilar. Quando, numa noite, estavam em uma varanda com vista para as luzes intermináveis da cidade, Lena disse algo que Zorlak não esperava. Você é diferente dos outros, Zorlak. Você é menos frio do que eu pensei. Frio. Zorlak riu secamente. Sou um embaixador, Lena. A frieza é necessária para não ser arrastado pela tempestade das emoções dos outros seres. Mas, por dentro, ele sabia que era mais do que isso. Algo em Lena, em sua independência e paixão, fazia Zorlak reagir de uma maneira que ele mesmo não conseguia explicar. Logo, ambos perceberam que suas conversas se afastavam cada vez mais dos temas de diplomacia galáctica. Em vez disso, falavam sobre seus sonhos, medos e os momentos frágeis da humanidade que Zorlak jamais imaginara. Lena começou a mostrar a ele que a Terra não era apenas um ponto caótico no universo. Era um lugar cheio de emoções brutas e uma determinação inabalável, um mundo que, em sua vulnerabilidade, era ao mesmo tempo belo. A questão de saber se a humanidade estava pronta para fazer parte da Aliança Galáctica foi gradualmente para o fundo. Zorlak, que antes se via como um diplomata superior e observador das fraquezas humanas, agora só podia admirar como a imagem da Terra em sua mente mudava. As pessoas, por mais imperfeitas que fossem, tinham uma paixão e uma busca que ele nunca imaginara. E então, em um momento totalmente inesperado, enquanto se aproximavam durante uma festa diplomática, Lena colocou sua mão sobre a dele. Eu sei que você vai duvidar de nós. Mas Zorlak há mais do que aquilo que você vê. Somos mais do que apenas um caos selvagem. Zorlak não sabia o que sentir. As reações de seu corpo, o surpreendente crepitar de energia entre eles, eram avassaladoras. Nunca antes ele havia experimentado algo semelhante. Nunca antes alguém se aproximara dele de uma maneira que ele pudesse chamar de menos do que perfeita. E ainda assim, sentia o desejo de segurar aquele momento, de preservar aquela faísca entre eles, como se fosse algo muito importante que precisava ser protegido. Nas semanas seguintes, Zorlak continuou suas tarefas,
mas começou a apreciar Lena cada vez mais. Sua dedicação incansável, sua inteligência e paixão faziam dela não apenas uma líder política, mas alguém que tocava Zorlak de uma forma que ele jamais imaginara. Ele começou a ver os humanos de uma maneira nova, como uma espécie com uma força profundamente enraizada em sua fragilidade. Finalmente, quando o momento da decisão se aproximava e Zorlak se via diante da questão de aceitar a Terra na Aliança Galáctica, ele se fez uma pergunta ainda maior. O que significaria para ele, se ele tomasse a decisão de aceitar a Terra? Será que ele, um embaixador de uma galáxia distante, realmente encontraria um lugar que poderia chamar de lar? E, mais importante, o que isso significaria para ele e para Lena, se ele começasse a amar a Terra, tão caótica e imprevisível como fosse? A resposta para essas perguntas parecia ficar cada vez mais distante, quanto mais Zorlak pensava sobre elas. Nos momentos silenciosos, quando olhava para o universo cintilante de seu quartel, não conseguia deixar de pensar em Lena. Suas palavras, seus toques, a maneira como ela o fazia ver as coisas de uma forma diferente, tudo isso o confundia. Ele era um embaixador, um observador, um diplomata, que nunca poderia se tornar parte do caos que ele tanto criticara. Mas quanto mais tempo ele passava com Lena, mais parecia se perder. No dia da sessão decisiva, na qual Zorlak deveria aconselhar o Conselho da Aliança Galáctica sobre a inclusão da Terra, ele não conseguia se concentrar nas falas diplomáticas. Seus pensamentos constantemente se voltavam para Lena, para sua paixão, para seu jeito humano, tão diferente de tudo o que ele já havia vivido. Talvez, pensou ele, esse seja o verdadeiro motivo pelo qual a Terra merece ser parte da Aliança. Não por seu conhecimento ou tecnologia, mas por causa das pessoas em si. Por sua capacidade de, apesar de todos os erros, se levantarem sempre. Quando finalmente se levantou diante do Conselho Galáctico, a pergunta que ele deveria fazer era bem diferente da que havia planejado. Em vez de se concentrar nos detalhes técnicos e nos riscos políticos, falou sobre a humanidade de uma forma que surpreendeu a todos os presentes. A Terra, começou ele com uma voz que ele mal reconheceu como sua, pode parecer caótica à primeira vista, mas ela tem algo que muitas civilizações no universo perderam: uma busca inabalável pela melhoria, pela esperança, por um futuro melhor. Eles podem cometer erros, mas isso é o que os torna humanos. A sala ficou em silêncio enquanto Zorlak continuava. Eu vi muitos mundos, mas nenhum é como este. Eu estudei os humanos e observei suas fraquezas, mas também vi suas forças. Sua capacidade de amar, de sonhar, de lutar, mesmo nos momentos mais sombrios. Se isso não for uma base para pertencer a uma comunidade maior, então eu não sei o que é. O conselho ficou em silêncio, e Zorlak sentiu os olhares dos outros embaixadores sobre ele. Ele havia chegado ao momento em que precisava tomar uma decisão, não apenas como embaixador, mas também como alguém que havia mudado. A ideia de que ele poderia aprender algo com essa terra caótica, com Lena, que havia influenciado sua vida de forma tão profunda, era tanto assustadora quanto libertadora. Mais tarde, quando a sessão terminou, Zorlak encontrou Lena na varanda do prédio, com a vista para a cidade, que agora ele via sob uma nova perspectiva. Seus olhares se encontraram, e por um momento, todo o resto foi esquecido. Nenhum protocolo diplomático, nenhuma decisão galáctica, apenas os dois. Você conseguiu, disse Lena suavemente, sua voz misturada com alívio e curiosidade. Nós conseguimos, corrigiu Zorlak, sua voz firme, mas agora impregnada de uma suavidade nova. Agora, a Terra faz parte de nós. Mas isso não significa apenas que ela será parte de uma comunidade maior. Significa também que eu mudei a minha perspectiva sobre a vida. Lena deu um passo à frente e colocou sua mão novamente sobre a dele, um toque suave que dessa vez não precisava de palavras. Zorlak se sentiu vulnerável naquele momento, como se não fosse mais um imbatível embaixador, mas simplesmente um ser que havia encontrado seu lugar em um mundo caótico. E o que isso significa para nós? Perguntou ela suavemente. Zorlak olhou profundamente nos olhos dela e sentiu uma verdade que ele nunca havia conseguido admitir antes. Eu não sei, respondeu ele honestamente. Mas eu acredito que isso é o que significa ser humano. Há coisas que não podem ser explicadas por diplomacia ou lógica. Às vezes, é preciso apenas sentir. E naquele momento,
Zorlak soube que sua decisão de aceitar a Terra não era apenas uma decisão política. Era a decisão de se aceitar, com todas as suas próprias imperfeições e confusões. E talvez, só talvez, ele finalmente tivesse entendido o que significava encontrar um lar. Era uma das situações mais estranhas que Zorlak já havia vivido. A Terra, que ele antes considerava insignificante e caótica, de repente parecia um mistério fascinante, desdobrando-se diante dele, e não só a Terra, mas também a humanidade, acima de tudo, uma mulher muito especial chamada Lena. Era como se ele tivesse aberto um novo capítulo em um livro cujas páginas ele antes havia apenas folheado rapidamente. Mas o verdadeiro conflito não estava apenas nas tarefas diplomáticas que pesavam sobre seus ombros, mas na atração inexplicável que ele sentia por essa terra tempestuosa, apaixonada. A cada dia que passava nessa cidade, ele observava a interação caótica entre as pessoas, sua tecnologia e sua cultura, tudo parecia tão errado e ainda assim, de alguma forma, perfeito em sua desordem. Era um dia quente quando Zorlak e Lena se encontraram para outra reunião oficial com os principais cientistas e militares da Terra. A sala estava cheia de uma mistura de excitação e nervosismo, enquanto as discussões sobre a possibilidade de um acordo de paz intergaláctico continuavam. Zorlak estava de um lado da mesa, enquanto Lena estava do outro, lançando suas ideias para a sala com a habilidade de uma política experiente. Suas palavras eram afiadas, precisas, mas ainda assim era difícil desviar o olhar dela. Sempre que seus olhares se cruzavam, Zorlak sentia uma estranha pressão em seu peito, como se estivesse se perdendo em um turbilhão de emoções, impulsionado não só pela situação política, mas também por algo inesperado. Zorlak, disse Lena de repente, sua voz cheia de convicção, interrompendo seus pensamentos. Você nos disse várias vezes que o verdadeiro teste da humanidade está na sua capacidade de se integrar à comunidade galáctica. Mas você nunca explicou realmente o que espera de nós. O que você acha? Acha que podemos conseguir? Zorlak olhou para ela, seus olhos brilhando de concentração, mas dentro dele, um fogo havia sido aceso, algo que nada tinha a ver com diplomacia. É uma pergunta difícil, respondeu ele evasivamente. Há muitos fatores a serem considerados: guerra, paz, tecnologia, moral. Mas, ele fez uma pausa curta, enquanto seu olhar captava suas mãos, que inconscientemente se apertavam sob a mesa. Mas também tem você. Lena riu suavemente, como se fosse uma piada, mas Zorlak pôde perceber uma melancolia em sua risada que ele não compreendia. Você é um embaixador engraçado, Zorlak. Sempre tão distante. Mas então ela deu um passo à frente, e seus olhos se tornaram sérios por um momento. Você passa tanto tempo com a Terra e comigo, que começo a me perguntar se você realmente entende o que está fazendo aqui. Talvez, disse Zorlak, sua voz agora mais suave. Talvez eu entenda mais do que permito a mim mesmo. Talvez o verdadeiro motivo pelo qual estou aqui não seja apenas para julgar se vocês merecem ser aceitos na Aliança Galáctica, talvez seja para aprender o que significa viver de verdade. Ele podia sentir a tensão entre eles, uma tensão tão forte que parecia quase palpável, como se toda a Terra parasse naquele momento. A noite seguinte foi inesquecível. Lena e Zorlak se encontraram em uma parte isolada da cidade, longe dos compromissos oficiais e obrigações políticas. Eles caminharam pelas ruas de Nova York, que à noite se transformavam em um mar deslumbrante de luzes e sons. Era como se o mundo ao redor respirasse em outro ritmo, e ambos sentiam a inquietação que pairava no ar. Você sabe, começou Lena após um longo silêncio, eu nunca realmente acreditei que um dia estaríamos aqui, tendo essas conversas. Mas, de alguma forma, ainda parece funcionar, você e eu. Dois mundos totalmente diferentes. E ainda assim sempre encontramos um jeito de conversar. Zorlak acenou pensativo. É essa estranha atração da Terra, disse ele. A mistura de desordem e beleza. Vocês buscam algo mais alto, enquanto ao mesmo tempo estão presos em um redemoinho de caos. Mas talvez seja isso que os torna tão especiais. Lena sorriu. Talvez você tenha razão. Talvez sejamos apenas um experimento louco na galáxia. Mas quem diz que o caos não tem sua própria beleza? Ela se virou para ele e o observou com um olhar que dizia muito mais do que palavras. Sabe, Zorlak, esse é o verdadeiro teste para a humanidade. Não se conseguirmos nos integrar à galáxia,
mas se conseguirmos aprender a aceitar o caos, talvez não sejamos tão distantes de vocês quanto você pensa. Talvez, respondeu Zorlak após uma longa pausa. Mas, no fundo, ele sabia que essas conversas diziam muito mais sobre ambos do que talvez quisessem admitir. A linha entre as negociações diplomáticas e os encontros pessoais foi ficando cada vez mais borrada. E ele não podia deixar de se perguntar se ainda estava mantendo a clareza ou se estava se perdendo nesse estranho redemoinho de emoções e táticas políticas. Nos dias seguintes, a estranha mistura de diplomacia e sentimentos pessoais continuou. Zorlak passou cada vez mais tempo com Lena, e suas conversas se tornaram menos políticas e mais filosóficas. Eles falavam sobre a natureza do poder, sobre a busca pela verdade e sobre as questões da vida que ninguém sabia realmente responder. E embora Zorlak continuasse a desempenhar seu papel como embaixador, não podia evitar que seus pensamentos se voltassem cada vez mais para Lena, para a maneira como ela falava, a maneira como se movia, a maneira como via o mundo. Ele sabia que estava em uma posição perigosa. No entanto, o que ele inicialmente considerava sua missão agora se tornava muito mais complexa. A questão de saber se a Terra deveria ser aceita na Aliança Galáctica estava ficando cada vez mais em segundo plano. Em vez disso, ele se perguntava se estava realmente pronto para confiar em algo tão incerto e caótico quanto a humanidade, e mais ainda, se estava preparado para reconhecer que talvez não fosse apenas a Terra que estivesse em perigo, mas também ele mesmo. Era uma das cenas mais estranhas que ocorreram nos recantos mais profundos da política intergaláctica. Zorlak, que por anos foi considerado um diplomata inabalável, se viu de repente em um conselho de guerra humorístico, quase absurdo. Mas a guerra de que todos falavam não era a que ele estava acostumado. Era uma guerra de palavras, mal-entendidos, acima de tudo, de corações. E no meio desse caos estava Lena, que o levou, como ele jamais imaginara, a uma nova compreensão da galáxia. Era como se cada momento fosse uma dança entre seriedade e risos, e Zorlak não sabia mais se estava negociando um contrato intergaláctico ou se encontrava em um conflito pessoal sem precedentes. Zorlak, disse Lena com um sorriso travesso, enquanto passava a mão sobre o display de madeira da mesa, onde a mais recente transmissão de notícias da Terra estava sendo exibida. Você não pretende realmente manter todas essas velhas tradições, né? Seus olhos brilhavam de curiosidade e um pouco de zombaria. Quero dizer, é uma coisa dizer que precisamos nos envolver na guerra intergaláctica. Mas isso aqui, ela deslizou o dedo sobre o display, que agora mostrava uma enorme frota espacial da Terra se reunindo com um exército estranho de robôs e um monte de armas em um planeta distante. Isso é um convite para o desastre. Você não tem ideias melhores? Zorlak suspirou e colocou as mãos na mesa para se estabilizar, enquanto seu olhar não se desvia das imagens cintilantes no display. Lena, você sabe que não estamos lidando aqui apenas com frotas espaciais ou estratégias militares. Trata-se da sobrevivência, da garantia de poder, do equilíbrio da ordem galáctica. Esses robôs não são apenas armas. Eles são o futuro da humanidade. Acredite, você não vai nos derrubar com algumas perguntas ridículas. Ah, disse ela, ainda com um tom quase provocador. Eu não queria te incomodar com perguntas. Mas você tem razão. Estou aqui para entender o sentido por trás de tudo isso. Talvez essa seja a verdadeira guerra. Não há de armas ou naves espaciais, mas há de palavras. A batalha que humanos e alienígenas travam quando tentam entender a mesma realidade. Porque tem que ser sempre sobre poder, Zorlak. Porque não simplesmente sobre diversão. Ela se recostou, e seu olhar se tornou pensativo. A Terra é louca, eu sei. Mas por que sempre esse surto militar? Por que não apenas um formato de show de comédia intergaláctico que garanta a paz? Zorlak a olhou como se ela de repente estivesse habitando um universo completamente diferente. Comédia? Lena. Então você acha que poderíamos salvar a galáxia com uma piada? Ele mal podia acreditar que estava dizendo isso. Mas Lena parecia realmente falar sério. Seus olhos piscaram enquanto ela o olhava com um sorriso. Ela sabia que suas palavras o desafiavam a repensar sua visão habitual sobre a vida. Sim, por que não? Se olharmos para todas essas guerras e disputas com humor, poderíamos abordar os conflitos entre os diferentes povos de uma forma muito mais tranquila. Humor, repetiu Zorlak, pensando por um momento. Ele não tinha certeza de como reagir a isso. Não tenho certeza se essa é a solução.
A diplomacia intergaláctica se baseia em lógica e estratégia. Trata-se de poder, influência e controle. O humor não é uma arma. Mas, ao dizer essas palavras, ele notou como Lena se recostava, com um largo sorriso no rosto. Ah, é mesmo? E quanto a isso? Ela deslizou novamente sobre o display, e de repente apareceu uma das notícias intergalácticas, divulgando uma nova teoria sobre o que constituía uma guerra perfeita, uma teoria que se baseava, sobretudo, na capacidade de usar o humor para minar a moral do inimigo. Sabe, Zorlak, essa guerra aqui não é apenas física. Trata-se do cérebro, da psique dos inimigos. E se você fizesse seus oponentes simplesmente rir, fazendo com que eles não percebessem a gravidade da situação? Zorlak piscou. Aquela teoria era louca. E, ainda assim, havia uma centelha de verdade. Quando ele olhava para as frotas espaciais e alianças militares, nunca realmente pensara sobre o quanto o humor poderia desempenhar um papel na desestabilização do exército. Se você conseguisse fazer o inimigo rir, em vez de lutar contra ele, talvez ele se perdesse em sua própria loucura. Talvez fosse essa uma solução que ele nunca considerará. Você é um gênio maluco, Lena, murmurou Zorlak, quase em um sussurro. Você tem razão. Talvez devêssemos usar o humor como uma arma. Mas isso não significa que devamos abandonar tudo. Precisamos manter nossa força militar, só que um pouco mais descontraída. Lena riu baixinho, mas seu sorriso tinha algo de misterioso. Eu sabia que você entenderia. Mas lembre-se, Zorlak, o humor não é apenas uma arma para confundir o inimigo. Ele também pode dar coragem às próprias tropas, fazendo-as ver a guerra de outra forma. Talvez essa seja a solução. Talvez precisemos fazer as pessoas se ajudarem em vez de se combaterem. Zorlak refletiu sobre isso e sentiu-se quase um pouco agitado com essa nova abordagem. Será que o humor poderia realmente ser uma parte eficaz da guerra? Parecia tão simples, tão absurdo. E ainda assim ele tinha a leve sensação de que Lena talvez tivesse colocado algo no ar que era mais do que apenas uma fantasia. A guerra intergaláctica não era apenas uma guerra de armas, mas também uma guerra de corações e mentes. E se a Terra fosse capaz de usar essa mistura caótica de humor e estratégia, talvez ela realmente pudesse desempenhar um papel na política galáctica que ninguém jamais esperaria. Então, Lena, disse Zorlak após uma longa pausa, vamos tentar do seu jeito. Mas se der errado, os cacos serão toda a sua responsabilidade. Combinado, respondeu Lena, piscando. Mas você vai ver, vai funcionar. O humor é a verdadeira chave. Ele não só nos ajudará na guerra, mas talvez também garanta a paz. Os dois se levantaram enquanto as luzes da cidade mergulhavam à noite em um mar cintilante de cores. Era um novo começo, uma guerra inexplorada de pensamentos e risos, que ia muito além de tudo o que eles haviam conhecido até então. E enquanto se perdiam nas vastas ruas da Terra, Zorlak sabia, bem lá no fundo de seu ser, que este era o início de uma nova era, não só para a galáxia, mas também para a estranha aliança entre um alienígena e uma humanidade que havia aprendido a usar o humor como sua arma mais forte. Era um dia estranho quando a galáxia soube oficialmente pela primeira vez da ofensiva do riso. Zorlak, o principal diplomata dos gremianos, havia realmente concordado em conduzir a guerra intergaláctica de maneira humorística. Lena, com seu sorriso contagiante e uma convicção inabalável de que o humor era uma poderosa arma, havia tomado a decisão em suas mãos. Em um momento universal, no qual o destino da galáxia deveria ser decidido, toda a liderança militar dos gremianos se viu a bordo de uma nave espacial gigante, mas não para se preparar para as táticas militares habituais. Não, desta vez, tudo era diferente. Eles se reuniram para discutir o novo plano, vencer a guerra com um sorriso. Zorlak, você precisa entender. Começou Lena com um sorriso travesso, enquanto ela desenrolava uma tela sobre a mesa que mostrava as imagens mais recentes dos campos de batalha galácticos. Os melhores guerreiros não são os que mais disparam, mas os que mais conseguem rir. Zorlak, que ainda não estava completamente convencido, deslizou sobre a tela e analisou os registros. Ele sabia que a decisão dependia dele. Mas o plano era tão louco que ele quase acreditava que Lena havia vindo de outro planeta. E isso deveria ser entendido literalmente. Você quer que a gente baseie toda a estratégia militar em piadas humorísticas? Perguntou Zorlak, cético, inclinando a cabeça.
Você entendeu corretamente, respondeu Lena com um largo sorriso, que quase tirou o fôlego de Zorlak. Não vamos atacar o inimigo com armas, mas com humor. Vamos pegar as táticas mais sérias deles e virá-las de cabeça para baixo, fazendo com que se ridicularizem. Precisamos fazê-los rir até que se derrotem sozinhos. Zorlak mal podia acreditar. O plano parecia vir de uma ideia louca de um comediante e não das estratégias militares sérias que os gremianos haviam refinado ao longo dos séculos. Mas Lena estava convencida de que o humor era um recurso inesgotável que muitas vezes era negligenciado na guerra. Não era apenas uma arma, mas uma maneira de levar a guerra psicológica para um nível totalmente novo. O inimigo, que se baseava na superioridade tática e no poder militar, seria desorientado pelo humor, ou, como ela esperava, o humor simplesmente os faria sair do curso. Ok, Lena. Mas o que exatamente você está planejando? Perguntou Zorlak, ainda incerto, mas também um pouco curioso. Lena sorriu novamente e tirou uma grande coleção de vídeos de comédia intergaláctica de sua bolsa. Veja isso, disse ela, enquanto começava a exibir uma seleção de apresentações de vários comediantes interestelares na tela. Alguns desses esquetes giravam em torno dos mal-entendidos mais absurdos entre diferentes espécies. Outros eram completamente desvairados e não ofereciam significado mais profundo. Mas o que todos tinham em comum era o ataque de riso incontrolável que causavam nos espectadores. E esse era exatamente o efeito que tentavam alcançar. Acredite em mim, Zorlak, o inimigo vai rir tanto que vai esquecer que deveria estar lutando. E assim começou a primeira guerra do riso na história da política intergaláctica. Os gremianos, apoiados por uma mistura de alianças humorísticas formadas pelos mais diversos cantos da galáxia, começaram a abastecer suas tropas com munição de riso. Em cada nave, em cada base, não era mais apenas o equipamento militar usual que era transportado, não, agora também eram clipes de vídeo engraçados, escritos humorísticos e esquetes, usados pelos soldados como uma espécie de arma mental. Enquanto as frotas atravessavam o espaço, esses ataques de riso se espalhavam rapidamente. Eles não tentavam derrotar seus inimigos com ataques tradicionais, mas os convidavam para uma jornada cômica que colocava em questão tudo o que sabiam sobre guerra. O primeiro grande teste dessa estratégia aconteceu no planeta Altura. As tropas dos gremianos aterrissaram no meio de um confronto planetário entre os Alturanos e os Piratas da Galáxia, conhecidos por suas táticas implacáveis e natureza inflexível. Mas em vez de reagirem com armas e escudos, os gremianos ativaram sua máquina de guerra humorística. Nas telas dos piratas, de repente, apareceram cenas de palhaços intergalácticos dançando em trajes espaciais brilhantes, enquanto riam das desventuras de batalhas passadas. Os alturanos também foram bombardeados com mensagens humorísticas que visavam retratar seus principais líderes nas situações mais loucas, como se estivessem presos em uma peça teatral cômica. O resultado: os piratas e os alturanos começaram a rir, sem saber como se defender. Eles estavam tão confusos com o ataque humorístico repentino que largaram suas próprias armas para seguir os vídeos absurdos. Zorlak estava com um largo sorriso na nave de comando, observando o caos causado pela ofensiva de riso. Eu nunca imaginei que seria tão fácil, disse ele, virando-se para Lena. Ela havia permanecido calma o tempo todo, mas seus olhos brilhavam com um cintilar de vitória. Você vê, Zorlak, disse ela com um sorriso quase triunfante. A verdadeira vitória não está na destruição do inimigo. Está na capacidade de mostrar a ele o quão absurda toda essa situação é. Quando usamos a arma do humor, eles mesmos vão se desarmar. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Zorlak sabia que esse plano não funcionaria para sempre. O inimigo eventualmente se adaptaria, e os gremianos precisariam continuar evoluindo suas táticas humorísticas. Era um jogo constante de sequências e contra-estratégias, onde a piada dos gremianos tinha que estar sempre um passo à frente. Mas uma coisa era certa: essa guerra não era como qualquer outra, e talvez fosse o primeiro passo para uma nova forma de diplomacia intergaláctica. Não era o tipo de guerra que Zorlak conhecia, mas talvez fosse a única que realmente funcionava.